Vamos imaginar que é um dia de noite e você lembra que tem um relatório da faculdade para entregar no dia seguinte. Daí você vai, liga seu computador, pega o celular, confere todas as redes sociais, volta pro computador, assiste um vídeo e quando você se dá conta, já tá muito tarde e aí precisa dormir. Você já passou por uma situação assim? Eu passo por isso. Acredito que muita gente pode ter respondido que já passou. Mas por que será que a gente continua procrastinando, mesmo sabendo que não é um comportamento bom para nós? Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema que já é muito falado por aí, mas vamos falar sobre um olhar da psicologia. Nosso tema de hoje é procrastinação. Antes de tudo, preciso esclarecer para vocês que adiar uma atividade ou um comportamento nem sempre é considerado uma procrastinação. Até porque a gente tem um controle do nosso tempo e também estabelecer prioridades. Em alguns momentos a gente vai precisar adiar alguma atividade, mas não é por isso que a gente está procrastinando para fazê-la, e sim por elencar prioridades para o nosso dia a dia. A procrastinação ela acontece quando a gente fala que vai fazer alguma atividade ou algum comportamento e a gente acaba não fazendo, mesmo não tendo um motivo válido para isso. O nosso cérebro, ele muitas vezes entra numa luta ou fuga e aí faz com que a gente adie certas atividades que causam algumas emoções negativas. Esse pânico causado, muitas vezes ele vai dominar todo o nosso córtex pré-frontal, fazendo com que a gente tenha uma resposta de medo, de estresse. E aí a gente acaba optando por uma atividade que seja menos estressante. Lembra do exemplo que eu falei para vocês lá no começo do vídeo? Qual é esse comportamento menos estressante? É pegar o celular, ver as redes sociais, assistir um vídeo no YouTube, do que fazer aquele relatório que você precisa para entregar no dia seguinte. E esse córtex pré-frontal? O córtex pré-frontal é essa parte aqui da nossa frente do cérebro, por isso pré-frontal. Ele é responsável por lidar com questões de responsabilidades, ele que freia os nossos impulsos, então é como se fosse a parte racional aqui do nosso cérebro. Para algumas pessoas pode ser uma reação exagerada. Ah, mas é só um prazo, é só mais uma atividade que você tem que entregar na faculdade. Porém, a gente fica muito mais propenso a procrastinar quando essa atividade, esse comportamento gera alguns sentimentos negativos ou quando eles ativam alguma crença de incapacidade, de insegurança. E aí a gente entra no âmbito de crenças. O que são crenças que podem aparecer aí nesse processo da procrastinação? São alguns pensamentos que podem vir na sua cabeça, como por exemplo, eu sou incapaz de fazer esse relatório. E elas são criadas ao longo de toda a sua vida, né? Tem um motivo para você pensar dessa forma. Por isso que existem pessoas mais propensas a procrastinar, dependendo do tipo de crença que ela vai ter. E pessoas também que tendem a procrastinar mais são pessoas que vão ter dificuldades até no controle emocional, de não conseguir lidar com o estresse, lidar com o medo, para poder realizar aquela atividade, sabendo que existe uma consequência negativa. A nota na faculdade, o prazo que você vai perder, ou no trabalho, na vida, no relacionamento, enfim. Muitas vezes são consequências negativas, mas o medo é tão grande que a pessoa não consegue dar conta e acaba adiando e não realizando aquela atividade. Um outro equívoco para a gente esclarecer aqui é que nem toda pessoa que procrastina é uma pessoa preguiçosa. Muitas vezes a gente pode ter esse pensamento. Mas quando a gente pensa em preguiça, tanto no cérebro quanto no nosso corpo, uma pessoa que ela tem preguiça ou ela está preguiçosa em um determinado momento, ela vai ter um comportamento mais apático. Ela vai preferir ficar deitada sem fazer nada do que se distrair com alguma coisa que seja prazerosa, que é o caso de quando a gente procrastina. A gente procura uma atividade para se distrair. A gente não vai deitar e ficar sem fazer nada muitas vezes. Na verdade, muitas pessoas que procrastinam, elas acabam se preocupando demais. E aí acontece esse adiamento da atividade ou do comportamento, muitas vezes porque a pessoa tem medo de não conseguir corresponder às suas altas expectativas sobre o seu desempenho naquela situação. E aí muitos estudos apontam que essas pessoas, né, que têm esse comportamento de adiar algumas atividades, elas têm uma maior propensão de sofrer de ansiedade, de estresse e muitas vezes até um comportamento mais depressivo. Tá, mas agora que a gente já entendeu um pouco como é que funciona aí a procrastinação, tanto no nosso cérebro quanto no nosso comportamento, como é que a gente pode
reverter esse ciclo, como é que a gente pode lidar melhor com as atividades para conseguir concluí-las. Tradicionalmente, a gente pensa, e muitos pesquisadores também tinham essa ideia, de que uma pessoa que procrastina, ela precisa ter uma rotina dura, ter ali certinho tudo que ela precisa fazer no dia. E se a pessoa conseguir lidar bem com essa forma, tudo bem. Porém, já tem umas novas pesquisas que apontam uma forma diferente de lidar com a procrastinação e de não ser tão duro consigo mesmo. Lembra que eu falei para vocês que pessoas que procrastinam têm medo de realizar a atividade, muitas vezes porque não conseguem lidar com as altas expectativas que depositaram naquela situação. Então, ser muito duro consigo mesmo muitas vezes não vai ajudar, vai só fazer com que você continue adiando aquela atividade. Para diminuir essa tensão, esse estresse, esse medo, tem algumas técnicas que a gente pode aplicar, algumas estratégias simples. Vamos lá destrinchar quais são elas. Primeiro, a gente pode dividir a tarefa em pequenas atividades. Então, ao invés de você fazer o relatório toda essa noite, você poderia, no dia que ele foi passado, começar a escrever tópicos sobre o que é que você falaria naquele relatório. Depois, em outro dia ou no mesmo dia, em outro momento, você poderia escrever um parágrafo e assim sucessivamente até o seu relatório estar 100% concluído. Uma outra estratégia que eu acho muito legal e que eu sei que bastante gente usa por aí é a técnica Pomodoro, que é você tirar um tempo, por exemplo, 30 minutos de foco total. Você vai concentrar a sua atenção naquela atividade por 30 minutos. Depois desses 30 minutos, você tem 5, 10 minutos para você descansar, seja para ver o celular, levantar, ir no banheiro, comer alguma coisa. E aí você repete esse bloco por algum tempo, conforme for a sua rotina de estudos, de trabalho. E esse tempo também de estudar 30 minutos, parar 5, é muito relativo. Você tem que testar e ver aquilo que funciona para você. O quanto tempo você consegue ficar focado em uma atividade e o quanto tempo você leva para dar uma distraída, para espairecer um pouco a cabeça e conseguir retornar com o foco total. Outra estratégia é você tirar todos os distratores perto de você quando precisa fazer alguma atividade que demande um pouco mais de atenção e que você sabe que pode te causar já um estresse. Então, se você percebe que o celular é algo que te distrai bastante, que você fica ali querendo conferir toda hora, tenta nesses 30 minutos de foco deixar o seu celular um pouco de lado, deixar em outro cômodo ou deixar longe de onde você está, para que nesse momento você esteja 100% ali focado na atividade que você precisa concluir. E mais do que tudo, você precisa entender o motivo pelo qual você está procrastinando. E também ter um pouco de autocompaixão, talvez pensar de uma forma: hoje eu não consegui fazer esse relatório, mas amanhã eu vou me planejar melhor, eu vou criar uma nova estratégia e vou conseguir fazê-lo. Essas atitudes fazem com que o momento seja também um pouco mais leve, porque quanto mais duro você é consigo mesmo, provavelmente você vai continuar procrastinando ainda mais, porque as suas expectativas estão altas em relação ao seu desempenho. Claro que, se você percebe que esses sintomas, esses sinais, vêm atrapalhando muito no seu dia a dia, no ponto de você não conseguir mais realizar essas atividades, mesmo às vezes procrastinando um pouco, procure a ajuda de um psicólogo, procure uma terapia. Assim você vai entender melhor quais são as causas da sua procrastinação, quais são as crenças que estão aí te atrapalhando, os seus pensamentos automáticos, e com isso, você e o seu terapeuta vão criar estratégias juntos, individuais, que de fato façam sentido para a sua rotina, para o seu dia a dia, e vão te auxiliar para que você diminua cada vez mais esse comportamento de procrastinar e dê conta das atividades, mesmo aquelas que não vão ser tão agradáveis, já que muitas vezes é necessário a gente fazer. E era isso para o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido e ajudado quem precisa parar de procrastinar alguns comportamentos por aí. Caso vocês tenham mais dicas que achem legais, que vocês já testaram no dia a dia, deixe aqui nos comentários para ajudar o pessoal que também passa por esse mesmo processo. Mas lembrando que, se isso está atrapalhando muito seu dia a dia, procure um psicólogo para te ajudar. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui também, já se inscreve no canal para acompanhar os próximos conteúdos e me acompanha lá no Instagram, que eu sempre estou compartilhando sobre a minha rotina, sobre os hábitos e sobre a psicologia, caso você tenha interesse, já que pra gente também não procrastinar, uma rotina e hábitos saudáveis são muito importantes. Então era isso, a gente se vê no próximo vídeo.